gente vai ver um pouco sobre redes móveis, introduzir o conceito do que as redes móveis nos trazem, seus objetivos, vantagens, os elementos que compõem as redes móveis. A gente vai falar um pouquinho sobre o sinal, a qualidade do sinal nessas redes. E logo após a gente vai explorar sobre a tecnologia Wi-Fi. Bem, as redes móveis, elas surgiram no ano de 1973, começaram, né, deu o pontapé inicial, onde ocorreu a primeira chamada entre um telefone móvel e um telefone fixo. O objetivo naquela época principal das redes móveis era uma maior área de cobertura, conseguir uma maior área de cobertura através de um transmissor com alta potência. Hoje em dia a gente pode dizer que as redes móveis, elas facilitar e tornar mais prático o nosso dia a dia e acesso à internet. A gente diz que a gente vive os anos dourados, e ganhando muito destaque, elas vêm mostrando que é uma tecnologia para ficar, e não uma tecnologia momentânea. A gente tem essa comparação, o uso de dispositivos entre 1993, onde a gente tinha 34 milhões, né? Muito para aquela época já. E hoje em dia a gente tem cerca de 7,5 bilhões, isso é um dado de 2016. As principais vantagens dessas redes, como eu já falei um pouco, é a comodidade que elas nos trazem, a acessibilidade e essa noção de que a qualquer hora e em qualquer lugar eu posso estar conectado à internet. Ela também tem uma questão de custo, né? Ela acaba sendo menos custosa, como a gente vai ver lá na tecnologia Wi-Fi, por exemplo. Então, alguns elementos que compõem essa rede. Os pontos de acesso, que é os nossos APs, que é os pontos onde tem a função de distribuir o sinal do Wi-Fi. São aqueles aparelhinhos conectados ao roteador, via cabo, né? O roteador é aquele que liga aquela sub-rede à rede distribuída da internet. A gente tem também as stations, os hosts sem fio, que mais é do que os nossos aparelhos normais. Quando a gente tem um aparelho conectado ao AP, né, a gente chama isso de enlace sem fio, certo? Quanto ao sinal nas redes, a gente vai ter que sim, o sinal nas redes móveis tendem a ter mais erro. Isso ocorre devido a dois fatores principais, além do ruído, que é inerente às redes, né? E vai ser a redução da força e a interferência. Bem, essa redução da força, o que é? A gente tem que a potência de transmissão e a potência de recepção. Essa potência de transmissão tende a ser muito maior do que a potência de recepção devido a alguns fatores. Primeiro, um fator muito importante é a questão da distância. A potência tende a cair conforme tem uma maior distância. Além disso, nessa propagação do sinal, né, a gente pode ter alguns obstáculos de grande porte ou baixo porte, como cadeiras, objetos, ou então montanhas, casas, etc. Quanto à parte da interferência, a gente tem vários pontos de acesso, certo? E os aparelhos começam a receber um sinal de mais de um ponto de acesso, isso na mesma frequência tende a interferir no sinal, tende a diminuir o sinal. E isso acaba impactando na qualidade do sinal, né? Esses dois fatores. As redes tendem a ter mais erros, só que eles resolvem isso como? Através de algoritmos, como já ocorre, né, nas redes cabeadas, de detecção e correção desses erros, e também de protocolos que trazem a ideia de que a transferência é realmente confiável. A gente tem aqui o sinal principal, ele é desafiado além do ruído, mas essa interferência, né, essa redução da força. Ou seja, realmente ele é mais impactado. A gente também define uma métrica chamada SNR, que é a relação sinal-ruído, onde a gente vai ter a potência do sinal recebido, né, vezes a potência do ruído. Ou seja, quando maior for essa métrica, melhor. Por quê? Porque isso indica que a nossa potência recebida está conseguindo ser maior do que a potência ruído, certo? Então é isso sobre redes. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre o Wi-Fi. O padrão 802.11, né, ele oferece algumas vantagens para a gente quanto à questão da mobilidade, né? Ela tem um menor custo porque o Wi-Fi, no caso, ele está definido numa frequência gratuita, né? Não tem gastos com isso. Além do mais, a infraestrutura da rede vai ser mais barata, porque eu não vou precisar ter tantos cabos e, se ocorrer um rompimento no cabo, eu não vou precisar trocar e tudo mais. Ou seja, menos custos.
Ele acaba por ter uma fácil instalação, que a gente vai ver, né, que é simplesmente só configurar o ponto de acesso e configurar o SSID e o canal, que a gente vai ver já já o que é isso. Ele permite uma maior escalabilidade. Nas arquiteturas do Wi-Fi, a gente tem Basic Service Set, que são as BSS, que é nada mais é um ponto de acesso, né, com vários dispositivos conectados a ela. Isso a gente vê geralmente numa casa, né? Quando a gente tem mais de um ponto de acesso, quando a gente tem, por exemplo, mais de duas BSS, a gente vai ter a Extended Service Set. Outro tipo de arquitetura também é a ad hoc, que é quando a gente tem os aparelhos com a necessidade de se comunicarem, elas não têm esse ponto central para distribuir a conexão, né? Não tem um ponto de acesso, é só os dispositivos e acabou. Serviços que o Wi-Fi fornece, né? Primeiro, para ele fornecer esses serviços, como eu falei na parte de configuração, né? Quando a gente vai configurar o AP, a gente precisa informar o SSID, que é um identificador único do serviço daquele ponto de acesso, e o canal. Esse canal é localizado na faixa de frequência, né? Por exemplo, da tecnologia B. A gente tem que ela varia nessa faixa de frequência, né? Que é 2,4 GHz para 2,485 GHz, com a largura de banda de 85 MHz, e isso implica que a gente vai ter 11 canais. Ou seja, são divisões do espectro daquela frequência. Cada canal ele tem uma frequência de até 20 ou 22 MHz, no caso da tecnologia B. E tem uma coisa importante, né? Esses canais acabam por ser sobrepostos. Eles não serem sobrepostos, eles têm que estar numa distância de 4 ou mais canais um do outro. Um conceito muito importante é a selva de Wi-Fi. Lembra lá da interferência? Pois bem, essas localidades onde um aparelho recebe mais de um sinal, a gente chama de selva, que é o que acontece agora no seu celular, se você for ver nas configurações de rede. Mas como é que o seu aparelho ele consegue detectar quais os sinais dos APs? Os APs eles ficam enviando periodicamente quadros que contêm o SSID e o MAC daquele AP. Quando o teu aparelho quer se conectar na internet, ele faz uma varredura nesses 11 canais, no caso da tecnologia B, né? Porque ele sabe que há 11 canais, enfim. Então, mostra no seu celular, certo? Então, algum desses serviços básicos que o Wi-Fi promove, né? É a associação, desassociação, autenticação e desautenticação. Essa autenticação aqui é em relação àquele... Quando a gente vai conectar no Wi-Fi, né? Geralmente tem aquela requisição de senha e tudo mais para conectar na rede. E aquilo ali, uma coisa que é pra gente citar, né? Que aquilo ali acontece no servidor. E isso é muito importante até para diminuir o custo dos APs, né? E diminuir a sua complexidade. E quanto aos tipos do Wi-Fi, a gente hoje em dia tem a B, que foi a primeira criada. Tem a tecnologia A, que ela não é compatível com a B, que a BA que a gente falou aqui. A A, ela atua na frequência de 5 MHz, se eu não me engano, 5 GHz. A G já é uma tecnologia que é compatível com a A e com a B. A N, ela foi introduzida uma tecnologia chamada MIMO, tecnologia AC e AD. E é isso.